Olá, pessoal. Iniciamos a nova temporada do agora denominado Talking Tax e a gente está muito entusiasmado. E eu sou Vinícius Cunha, advogado tributarista, mestrando em Direito Tributário na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E antes de passar a palavra para o Tiago, para a breve introdução, eu quero agradecer imensamente ao nosso patrocinador. Agora a gente está chique, né? A gente tem um patrocinador, que é o Wealth and Family. Então, a gente, ao longo dos episódios, a gente vai ter oportunidade de falar um pouco melhor dessa parceria, por que não? Mas, enfim, indo direto ao ponto, vou passar a palavra para o Tiago, antes da gente passar a palavra para o nosso ilustre entrevistado, e desde já a gente agradece. E, enfim, por favor, Thiago. Tudo bem, pessoal? A gente está muito feliz aqui com essa nova fase e antes de mais nada me apresentando, né? O Vinícius se apresentou e eu fazer o mesmo. Eu sou Thiago Braga, sou mestrando em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas e queria falar um pouco dessa nossa nova fase, essa nossa nova temporada. Hoje falando um pouco sobre reforma tributária e sobre um tópico específico da reforma tributária, que são os aspectos contábeis. Então, vamos tratar um pouco com um convidado que é referência no tema, o professor Edson Fernandes. Ele vai esclarecer algumas dúvidas, contar um pouco sobre a sua carreira e com certeza vai ser um papo muito rico e muito esclarecedor para todos que estão ouvindo e para todo o mercado. Professor, se puder fazer a gentileza de se apresentar e falar um pouquinho para a gente sobre o seu currículo e como você chegou até aqui, a gente vai ficar muito feliz. Ok. Tiago, Vinícius, em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns pelo Talking Tax, né? Essa nova fase de vocês, e mostra que está dando resultado, né? Se segue é porque está dando resultado, então parabéns pelo trabalho de vocês. Bom, eu sou Edson Fernandes, sou formado em Direito há alguns anos. Assim que eu me formei, eu fui para a empresa de auditoria, eu trabalhei na Pricewaterhouse na época, ainda nem tinha o C que tem hoje. Fiquei lá durante um tempo, saí de lá e fui trabalhar no escritório, na época de médio porte, hoje um escritório de grande porte aqui em São Paulo, na área tributária. E enquanto eu estava na Price, eu fiz a minha primeira pós-graduação em Direito Tributário, pelo Centro de Extensão Universitária. E aí gostei, né, do direito tributário, em primeiro lugar, e gostei também da contabilidade por conta da Price. E fui tocando isso e acabei, depois, há 22 anos, eu tenho o meu próprio escritório. Aí eu saí, acabei montando o meu próprio escritório. E hoje tem muita demanda ligada à contabilidade, né? Então é algo que eu acabei me envolvendo, acabei escrevendo sobre o assunto. E interessante é que por uma pressão dentro de casa, né? Minha esposa é advogada também, e ela falava, mas Edson, você pode falar de contabilidade, né? Porque você é advogado. Aí eu escrevi um livrinho sobre direito contábil, que é algo que na Europa se discute há muitos anos. No Brasil tem textos da década de 1980 que falam do direito contábil, e aí eu escrevi meio que para justificar para ela que eu poderia falar sobre o assunto. Mas mesmo assim, depois eu achei importante fazer a graduação. Então aí eu fui fazer a graduação em contabilidade, sou graduado. Passei no CRC, no exame de proficiência lá, Legal. mas eu não exerço. E na área acadêmica fiz o mestrado, fiz o doutorado e hoje eu sou professor basicamente na Fundação Getúlio Vargas também, na área de Direito, embora as minhas matérias estejam ligadas a finanças e contabilidade. Que legal. E é pro forma aqui, né? Porque todo tributarista lê o valor econômico e o professor Edson é colunista do valor. Então, há 12 anos, né, professor? 12 anos. Comentávamos aqui antes de dar início à gravação. Então, todos conhecem o professor Edson Fernandes, sabem da sua brilhante carreira, da sua didática. Todos os artigos que o professor Edson publica lá no Valor são, antes de qualquer coisa, muito didáticos. Isso talvez seja o mais importante de tudo, né? Então, enfim, a gente está verdadeiramente contente com a sua aceitação do convite, professor. Maravilha. Para começar nosso papo e fazendo um disclaimer, o professor Edson é meu orientador na Fundação Getúlio Vargas, então
eu não posso mandar mal, porque senão ele vai puxar minha orelha aqui. As perguntas têm que ser, no mínimo, inteligentes, né, professor? Uhum. E Tá sob Vini, avaliação aqui, sob avaliação. implicitamente. Implicitamente. Mas começando o nosso bate-papo, professor, se puder fazer, você já falou sobre a importância da contabilidade, as demandas que o direito tributário e a contabilidade trazem. Se você puder fazer um paralelo com hoje para você, como o seu trabalho envolve demandas também contábeis, desafios envolvendo a contabilidade, mas também como isso vai mudar. Então, fazer um paralelo para a gente. Hoje, de fato, já há muita demanda ou não, não há tanta. E o que é que você acha que são os desafios para a reforma, com as mudanças que o novo sistema vai trazer, especialmente no âmbito da contabilidade, os desafios para o profissional de direito, como se preparar, como está, digamos, preparado para o que o mercado venha trazer e quando as demandas chegarem, poder atender os clientes e também os advogados que estão dentro das empresas, como atender seu cliente interno, atender os executivos, com esse conhecimento do direito tributário alinhado com a contabilidade. Não, excelente ponto, Thiago. Vou dar um pontinho a mais na sua orientação. Eu comecei na Getúlio Vargas, na pós Lato Sensu, em 2004, numa cadeira que chamava Contabilidade Aplicada ao Direito, que tem praticamente uma disciplina, né, que tem praticamente em todos os cursos, quase todos os cursos têm essa cadeira. Então, é possível perceber a relação da contabilidade com o direito, seja no direito contratual, porque você está tomando decisões de crédito, seja no direito societário, você vai ter um conflito entre sócios. Mas no direito tributário é muito mais próximo. Por quê? Porque a legislação tributária, pelo menos desde a década de 1970, quando veio a Lei 6404/76, Decreto-Lei 1598/77, desde aquela época, a legislação tributária influencia muito na contabilidade. Então, você tem o pessoal, né, os profissionais das ciências contábeis entendem de tributação. Claro que também tem várias áreas dentro da contabilidade, mas existe a contabilidade tributária. E eu sempre comentei que para atuar bem na consultoria tributária, era muito importante que tivesse contabilidade. A partir do IFRS 2008, né, implementação efetivamente em 2010, que é o padrão internacional de contabilidade que o Brasil adotou, a legislação tributária teve que se adaptar. Então foi o contrário, né? Não foi a legislação societária que acabava se adaptando ao tributário, foi a tributária que teve que se adaptar. E aí eu comecei a dizer que era praticamente impossível advogar na área, advogar mesmo, além da parte de contabilidade, mas advogar na área tributária sem ter conhecimento de contabilidade, até para você conseguir, primeiro, entender a movimentação patrimonial, porque o tributo é isso, eu vou tributar riqueza, eu vou tributar movimentação patrimonial na empresa, e para conseguir conversar com o contador e conversar com o diretor financeiro, a diretora financeira. Mas eu ressalvava ainda, Vinícius, a questão do contencioso. Eu falava, olha, o contencioso ainda, né? Você vai discutir legalidade, você vai discutir constitucionalidade. Até um tempo atrás, né, pouco tempo, 5 anos mais ou menos, quando o Supremo e o STJ começaram a decidir questões muito relevantes na área tributária, então foi a tese do século, foi exclusão da taxa Selic do imposto sobre a renda, mais recentemente foi o trânsito em julgado da contribuição social sobre o lucro, né, aquela flexibilização do trânsito em julgado. Nós percebemos, assim, na atuação, né, e conversando com a auditoria e tudo mais, que essas decisões tinham uma repercussão muito grande na contabilidade. E os próprios auditores estavam meio perdidos, porque normalmente era o contrário, você partia da contabilidade para chegar numa apuração tributária. Agora não, agora você tinha uma decisão em matéria tributária que você tinha que voltar para a contabilidade. Então, hoje eu acabo dizendo que nem o advogado de contencioso tributário ele está imune à contabilidade, né? Porque é preciso conhecer. Nós vamos agora, como tributaristas, assinar balanço? Não. Se alguém tiver interesse, faça a, né? Faça a graduação, preste o exame do CRC e tudo bem. Mas é preciso conhecer, porque tem muita questão, até para interpretar a lei, né, tem muita questão ligada à contabilidade, e a reforma tributária trouxe algumas entrelinhas ali que conversa demais com a contabilidade, né?
Mas aí eu acho que eu posso falar Uhum. disso daqui a pouquinho. Muito bom, professor. Um ponto que tem chamado muita atenção na reforma tributária é quanto à precificação, né? Inclusive nós, advogados, a gente, de certa forma, já está se preocupando com a questão, principalmente dos contratos que estão em vigor e que vão passar por essa transição, né? Então, de forma muito objetiva, qual o impacto que o senhor acha que a reforma vai ter na precificação dos produtos e serviços? E já emendando numa subpergunta, a gente sabe que o crédito ficou vinculado ao pagamento pelo fornecedor, né? Então, a gente queria ouvir o senhor para saber se tem algum impacto na contabilidade, presumo que tenha, naturalmente, se o fornecedor não paga o imposto e se isso vai ter e quais impactos terão na contabilidade do adquirente, né? Olha, Vinícius, são questões fundamentais. E eu participei de uma reunião recentemente com numa empresa, e nós estávamos discutindo, inclusive, vários profissionais, né? Então, da área da contabilidade, do jurídico, do fiscal, do comercial, né? Eu diria que até o pessoal da tesouraria tem que participar, porque vai ter impacto no fluxo de caixa, já vou falar um pouquinho sobre isso. Então, o que se percebeu ali, né? Que a reforma tributária, ela, apesar de ser um assunto bastante técnico, né? Então, tem gente que fala, eu não quero nem saber mesmo advogados, eu não quero nem saber de tributo, porque é uma matéria difícil. Ok, pode até ser. Como societário também como Aham. contrato também trabalhista e tudo mais. Mas, enfim, o que acontece é que algumas questões, o que deu para perceber nessas reuniões, nessa específica, mas em várias que eu tenho participado, é que algumas coisas não virão da área tributária. Pelo menos não da área tributária dentro da empresa. Então, talvez o advogado externo tenha que provocar por conta dessa experiência em outras áreas. Você não tem a especialização naquela empresa, porque você não está lá dentro, mas você tem um leque maior de possibilidades que você está olhando. E é um dos pontos, o que eu quero dizer que o advogado interno não vai trazer isso? Que é exatamente a negociação contratual. Qual é o impacto no contrato? Né? Se você tem um contrato de curto prazo, bom, talvez a gente resolva nas renovações. Mas, de qualquer maneira, vai chegar um momento em que vai ter que ter uma negociação. Contratos de longo prazo, né, é só a gente lembrar que um dos setores que mais discutiu o ponto da reforma, que teve uma atuação muito forte no Congresso, foi o das concessões de serviço público. Você tem concessões sendo realizadas agora, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem metrô sendo concedido, trens sendo concedido, saneamento básico sendo concedido, e são contratos de 20, 30 anos. Quer dizer, vai pegar o fim da reforma, da transição. Como que nós vamos negociar isso? Se eu estou num varejo. Se eu estou no varejo, eu não negocio o contrato. Sim, mas se fizer a precificação errada, ou você perde cliente, se ficar muito alto, ou você perde lucratividade, se ficar muito baixo. E o que eu tenho percebido é assim, se as empresas não alguém lá dentro tiver essa consciência e fizer uma equipe multidisciplinar para discutir isso, muitas coisas vão passar, né? Desapercebida e aí vai ficar complicado. E por quê? Porque, assim, tem a questão do crédito. O primeiro ponto sobre o crédito, Vinícius, que é uma questão importante que eu tenho também pensado a respeito, ainda não publiquei, mas estou pensando a respeito. Quem sabe ainda coloque uma nova proposta sobre isso, que é o seguinte: o crédito da matéria-prima que a gente compra, ok, esse é fácil, a gente sempre tratou, contabilidade trata disso desde sempre, eu vou tirar do estoque. Então, eu reduzo o meu custo. Né? Aquele tributo que eu recupero não é custo, portanto, quando eu fizer a formação de preço, ele não está lá. Agora, tem algumas coisas, alguns produtos intermediários que hoje não dão direito a crédito ou tem discussão sobre direito a crédito. Né? Então, por exemplo, que foi muito discutido em PIS e COFINS, o frete entre estabelecimentos, ou a graxa que eu uso na máquina, ou a energia elétrica da administração. Tudo isso agora dá crédito. E como é que eu vou fazer? Eu vou tirar do estoque também? Ou eu vou tirar daquela despesa? Então, por exemplo,
o serviço de limpeza. Vamos pensar na limpeza. Limpeza, eu contrato uma empresa para fazer a limpeza e contrato produtos para fazer a limpeza. Hoje eu não tenho direito de crédito nem de PIS/COFINS, nem de CMS sobre isso, e vou passar, e nem de ISS, e vou passar a ter. Onde que eu vou pôr esse crédito? Esse crédito vai reduzir a minha despesa com a limpeza ou ele vai para o meu estoque? E por que que isso é importante? Porque se ele for para o meu estoque, meu custo é menor. E aí, quando eu for fazer a precificação, vai estar diferente, né? Então, vejam, é um ponto de contabilidade gerencial que o tributo olhava, mas olhava também de maneira marginal, né? Então, você tem esse ponto. E o segundo ponto, que é o seguinte, eu, como adquirente, dependo do meu fornecedor pagar. Na verdade, vamos colocar, talvez mais adequado é dizer, para eu tomar o crédito, eu dependo que aquele imposto tenha sido pago. Por que que é? Qual é a diferença? A diferença é que a lei prevê situações em que não é o fornecedor que vai pagar. Então, por exemplo, se eu tiver a situação de split payment, se eu tiver uma situação de split payment, eu já posso registrar aquele direito, porque ele vai acontecer. Pode não ser neste momento, mas no momento que houver o pagamento, ele vai ser pago. Então, em algum momento, eu vou usar esse crédito. E um ponto que eu acho muito relevante da reforma, e que o Bernardo Api até colocou, ele falou, não, está previsto, mas vai ser raro de acontecer. Eu não sei se vai ser tão raro assim. E tem a ver com a negociação de contrato, que é a possibilidade do adquirente pagar o imposto. Isso está previsto. A gente não sabe exatamente qual é o mecanismo, mas está previsto. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, então, a minha empresa está comprando da sua, Vinícius, e aí eu falo assim, bom, eu vou te pagar em 180 dias, tudo bem? Ah, tudo bem, você concorda nisso. Só que eu falo, só que é o seguinte, o imposto eu já vou pagar já. Eu vou pagar o fornecedor em 180 dias, mas o imposto eu já pago já. Por quê? Para eu poder aproveitar na minha venda. Vamos imaginar que eu sou uma empresa de varejo e eu vendo à vista, né? Então eu preciso desse crédito. Se eu estou assumindo, isso nós vamos colocar em contrato, né? Então, cláusulas fiscais dentro do contrato vão proliferar com a reforma tributária. E o advogado da área de contratos dificilmente vai perceber isso. Mas, enfim, alguns percebem, mas não é o dia a dia deles. Então, o que acontece? Se eu mesmo pago, na contabilidade, eu já posso reconhecer efetivamente como um crédito, né? Como um direito que eu tenho, e já vou registrar, né? Mesmo dependendo do pagamento do fornecedor, eu particularmente acho que ainda existe a possibilidade de você defender, porque assim, no fluxo normal das operações é isso que vai acontecer. Muito, muito bom, professor. De fato, essa interseção entre contratos, o direito privado, a contabilidade e o direito tributário agora com a reforma, talvez abram uma margem de nova atuação para os tributaristas, né? Assim, com maior necessidade de revisão de contratos e também de a gente olhe isso na vírgula e nos dê uma margem de atuação interessante. Mas entrando na linha do que você estava falando e com base, o Vinícius falou bem que você escreve para o Valor recentemente, o senhor escreveu um artigo na semana passada, creio, fazendo uma proposta de contabilização do IBS e da CBS, em específico, por contas patrimoniais, se puder detalhar melhor o que foi que você propôs e a repercussão do impacto disso não passar pelo resultado da empresa, como é que foi o que você propôs e o que foi que o mercado comentou sobre isso, quais são as maiores polêmicas, as críticas válidas, as que você acha que não fazem tanto sentido, se você puder discorrer um pouco sobre essa repercussão que a gente vinha falando antes do nosso bate-papo, que talvez tenha sido nos anos que você escreve para o Valor o artigo com maior repercussão em toda a história, o que é muito bom e mostra que fomentou o mercado. Mas se você puder falar um pouco O artigo é muito sobre o bom. artigo e também sobre a repercussão, vai ser legal. Não, maravilha. Em 12 anos que eu estou lá no Valor, eu sou o único da equipe inicial do blog do Fio da Meada, do Valor Econômico. Nesse tempo todo foi o que mais teve repercussão. Assim, receber mensagens com comentários assim que eu realmente não tinha percebido ou de pessoas que eu nunca imaginei que fosse
né, entrar em contato e falar, olha, o que você escreveu aqui e tal. No geral, foi bem aceito, né? Sim. Pelo menos como proposta, no geral. Claro, tem as críticas, e eu acho que tem que ter, porque a ideia é jogar a discussão. Mas vamos lá, qual é a grande mudança que tem aqui? Hoje, por força de como são cobrados ICMS, PIS e COFINS, e mesmo o ISS, embora o Supremo Tribunal Federal tente ver diferença entre o ISS e o ICMS, não existe. Na cobrança, isso não existe. Mas, enfim, vamos lá. Como é que é hoje? Hoje, os tributos são cobrados por dentro. A tese do século, por exemplo, tira o ICMS da base de PIS e COFINS, mas isso as próprias autoridades fiscais não concordaram e alguns estudiosos de contabilidade, de contabilidade financeira, de administração financeira, não concordaram, acharam que não, contabilmente economicamente comporia a receita porque ele está embutido no preço e tudo mais. Então, hoje, o que acontece? Hoje, esses tributos eles são reconhecidos como uma dedução da receita bruta. Até porque, lá em 1976, quando a gente teve a lei societária, que tem um capítulo contábil, ele trata disso. Ele fala em receita bruta e em receita líquida, e depois a lei tributária também tratou dessa matéria. A gente tem a base de cálculo de PIS e COFINS e a receita bruta, e aí teve essa discussão. Enfim, mas hoje, de qualquer maneira, como ela é uma dedução da receita, a receita é uma conta de resultado, né? O que é conta patrimonial? Ativo e passivo. São as contas do balanço patrimonial. Então, ativo, passivo, patrimônio líquido. As contas de resultado são receitas e despesas. Então, hoje passa por quê? Porque passa mais ou menos, ela passa na contabilidade, mas mesmo na publicação ela aparece em nota explicativa. Mas, enfim. Então, eu tenho a receita bruta e eu tenho a dedução da receita bruta. Então, não é nem uma despesa, é uma redução mesmo da receita bruta. Qual a diferença da CBS e BS? É por fora. Né? É por fora, o adquirente que pode pagar, tem o split payment que, de uma certa forma, é o adquirente que está pagando, via banco, mas é o adquirente que está pagando. Então, muda bastante o entendimento disso. E algo que eu, pelo menos, já ouvi, embora não necessariamente não assunto contábil, mas que eu já vi alguns comentários, é que realmente um IVA puro ele não passa por conta de resultado. Por que não? Porque ele não é da empresa. É um pass-through efetivamente. Né? A empresa está recolhendo pelo outro, que é pelo outro, que é pelo outro, que é pelo outro, né? Até o consumidor final. Então, a proposta foi não passar pelo resultado. Para não passar pelo resultado, tem que ter uma escrituração contábil diferente do que é hoje. E aí nós vamos trabalhar com contas de passivo que hoje não existem e contas de ativo que hoje não existem. Por exemplo, pela proposta, sujeita obviamente à discussão, no momento da venda nós temos um imposto devido, que vai estar no passivo. Hoje, esse imposto está no resultado, como dedução da receita bruta. Se ele não está no resultado, eu preciso ter uma contrapartida dele, porque eu tenho um lançamento no passivo. Vamos lá, vamos entrar um pouquinho no jargão. Eu tenho um lançamento a crédito no passivo, eu preciso de um lançamento a débito em algum lugar por conta das partidas dobradas. E a sugestão é que fique no ativo. Bom, mas por que no ativo? É um ativo da empresa? De uma certa maneira, é um ativo pelo seguinte, porque se não é a empresa que vai pagar, se é um terceiro que vai pagar, isso não é um custo dela, existe um dispositivo na norma contábil que diz, olha, se a responsabilidade pelo seu passivo é de terceiro, você pode reconhecer um ativo de mesmo tamanho. Que faz todo sentido. Claro. Se alguém tiver que ser autuado, é você a empresa, então a dívida é sua. Mas se é o outro que vai pagar, então eu posso registrar o ativo. Esse é o primeiro ponto. Uma crítica, vamos dizer assim, bastante bem fundamentada, que o artigo recebeu, foi de trabalhar com contas transitórias, né? Ou subcontas ou contas transitórias. Subcontas pode até ser, né, de repente, esse imposto que está no ativo, que eu acabei de comentar, como uma subconta do cliente, pode ser. Agora, a conta transitória parece que é o que está ganhando mais terreno.
e aí eu vou aproveitar então o espaço de vocês que vocês Por estão me favor. dando Claro. Exatamente. para rebater essa crítica. Aham. Eu, particularmente, né, até pensando nas repercussões jurídicas do balanço, porque o balanço não é uma mera formalidade, é uma informação dada ao mercado que tem repercussão jurídica. Tem repercussão com credores, tem repercussão com investidores, tem repercussão com os trabalhadores e com o fisco, obviamente. Então, dada essa repercussão, eu não gosto de contas transitórias. Por quê? Porque parece algo meio assim, eu não tenho onde pôr, Uhum. então coloca uma conta transitória e essa conta transitória vai acabar. Tudo bem, pode ter várias pessoas, ou se ouvirem isso, ou se lerem algo que eu estou pensando em preparar sobre o assunto, vão dizer, não, mas a conta provisória, tal, ok, pode ter discussão, mas para mim me parece algo não muito ortodoxo, parece uma solução, eu até escrevi num grupo onde isso foi colocado, que para mim parece uma solução paliativa, algo, né, não muito, se é transitória, ela não devia estar ali, né? Uhum. E tem um ponto bastante relevante, se eu tenho uma conta transitória no ativo, ainda que transitória, ela tem que representar um ativo, senão ela não pode estar aí, né? Eu estou aumentando o ativo da empresa. Então, trabalhar com conta transitória, eu posso tirar um pouco a carga jurídica que a gente tem nessa informação. Mas, de qualquer maneira, para resumir, a proposta foi efetivamente não fazer com que passe pelo resultado esse imposto. Qual é a grande repercussão, né, Tiago, que você falou, inclusive do ponto de vista tributário? A grande repercussão são outros tributos que têm a Receita Bruta como base. Não teremos mais PIS e COFINS, então está resolvido. CPRB também não teremos mais, mas a gente tem o lucro presumido. Uhum. Né? O lucro presumido, ele inicia imposto de renda e contribuição social com base na Receita Bruta. Então, e teve a discussão se eu tiraria ICMS da base da Receita Bruta para fins de PIS, de imposto de renda e contribuição social no presumido, Uhum. e o Supremo diz que não, porque já está na presunção. Mas é um efeito, Uhum. sinto muito, né? Essa proposta não foi feita para reduzir tributo, ela foi feita para tentar trazer a melhor informação na contabilidade para o que nós passaremos a ter a partir do ano que vem de maneira transitória, né? Então, mas o principal efeito talvez seja esse. Uhum. Muito bom, Mas, professor, você acha que alguém está defendendo ainda que haja um trânsito pelo resultado? Ou você viu mais propostas englobando outras alternativas, como, por exemplo, as subcontas ou as. Qual foi a outra alternativa? As contas transitórias. Subcontas ou contas transitórias. Mas alguém falou. Porque creio que, sendo subcontas ou sendo contas transitórias, também haveria esse efeito de diminuir a receita para fins de lucro presumido. Mas, se houver o trânsito pelo resultado, não. Então, alguém ainda acha que deveria ter esse trânsito pelo resultado? Você recebeu algo nesse sentido? Ou só essas outras alternativas? Não, tem sim. Na verdade, o trânsito pelo resultado aqui pode acontecer de duas maneiras, né? Ou não muda nada como está hoje, eu já ouvi isso também. Uhum. Olha, não está mudando nada. O Uhum. IPI já é por fora e a gente faz desse jeito. Uhum. O IPI é por fora em algumas situações, sim. em outras ele é por dentro. Mas enfim. Hum. Então, tem quem diga não muda nada, vai continuar tudo do mesmo jeito. Inclusive, até usam como argumento um item específico no CPC 47, que é o de Receita, CPC não Código de Processo Civil, né? Deixar claro, é Comitê o de pronunciamento contábil do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que diz, né, isso é brasileiro, isso não existe na norma internacional. No Brasil, tem um item que diz, em nota explicativa tem que ter a Receita Bruta e as deduções da Receita Bruta. Então, tem gente que diz, olha, a própria contabilidade já previa e não muda nada. Então, tem. Tem uma outra repercussão no resultado, essa eu já acho mais perigosa, que é a seguinte: como eu não tenho direito, Vinícius, de largada, porque eu tenho que o tributo tem que ser pago, vamos dizer, eu acho que a gente já tem o direito de largada, mas vamos lá, quem argumenta que não tem, diz o seguinte: não lança ainda, só vai lançar depois, esse direito, e não lança agora, portanto, não muda o estoque. Meu estoque vai vir cheio da nota fiscal, que é o produto mais o imposto. Se eu tenho isso no estoque, o meu custo vai ser maior.
né? Isso influencia a minha formação de preço, isso influencia a minha lucratividade. Então, e passaria pelo resultado, por quê? Porque se eu vender aquela mercadoria antes do imposto ser pago, como eu não vou usar, ela vai ser custo e transitaria dessa forma pelo resultado. Eu acho isso muito perigoso, porque mexe. Entre isso e conta transitória, eu prefiro a conta transitória. Porque isso mexe com a própria administração financeira, Sim. né, da empresa. Isso mexe com a estratégia de negócio da empresa. Então, eu acho que não deveria ser por aí, mas também é uma forma disso passar pelo resultado. Tem uma crítica que foi feita, e aí você me fez lembrar, teve uma crítica que foi feita por pessoas que eu realmente gosto bastante, né? São minhas referências, especialmente na área da contabilidade, e que foi espontâneo, não foi nem por provocação, o que me deixou até lisonjeado, porque leu, né? E ainda mais resolveu criticar, é o seguinte: essa proposta funciona bem no meio da cadeia. No último ponto, quando a empresa estiver vendendo para o consumidor final, né, consumidor final mesmo, pessoa física, porque uma empresa que compra material de limpeza é o consumidor final daquele material de limpeza, mas ela toma o crédito. Na última etapa, efetivamente, não funcionaria. Por quê? Porque o consumidor final não paga, não é responsável nunca pelo tributo. Né? Ele sempre vai ter que dar o dinheiro para a empresa e a empresa pagar, a menos que de alguma maneira funcione um split payment no consumidor final. Não sei como é que está essa discussão, mas faz todo sentido. Então, empresas de varejo, por exemplo, supermercado, farmácia ou prestadores de serviço de educação, hospitais. Então, nesse caso, talvez a gente teria que, de alguma forma, aceitar que vai passar pelo resultado, porque, de qualquer maneira, é uma atribuição da empresa. Ela não tem como transferir para terceiro. Né? Eu não vou autuar, bem que uma vez eu já vi, eu fui juiz do TIT aqui, eu vi uma autuação na pessoa física, no comprador. Mas eu acho que isso não deve acontecer, né? Não é o comum isso acontecer. Então, essa crítica eu acho bastante pertinente. Por enquanto eu concordo, na última etapa vai transitar pelo resultado, mas quero pensar um pouquinho ainda, né, sobre o assunto. Inclusive, estamos ansiosos pelo próximo artigo, né? Em resposta às críticas. O professor, felizmente, já replicou algumas delas aqui, então olha que privilégio nosso. Em primeira mão, hein? Será que os críticos vão querer vir aqui no podcast? A gente vai pensar se aceita, hein, Vini? Depende do crítico. Vini, antes de você fazer a sua próxima pergunta, o disclaimer importante, falamos aqui dos CPCs, que não é o Código de Processo Civil, são os comitês de pronunciamento contábeis, e o professor Edson é o primeiro, um disclaimer que a gente deveria ter feito e não fizemos por falha nossa no começo, o primeiro advogado com atuação de fato no direito tributário que é hoje membro do CPCs, que participa da sua elaboração, é uma conquista recente para ele também, para a nossa classe, então é um disclaimer importante, é uma parabenização que a gente faz aqui para o professor e uma honra para o nosso podcast também, mais um em tê-lo aqui. E muito importante. Tiago, então se me permite, deixa eu aumentar o seu disclaimer, porque também eu recebi uma mensagem falando assim: essa é a sua posição ou é a que vai ser levada pelo CPC? O CPC não está discutindo isso, pode ser que venha a discutir. Hoje ele discute outros assuntos, esse ainda não entrou na pauta, e eu falo a minha posição. Claro. Né? Obviamente que quando tiver essa discussão lá, já sabe como é que eu vou me portar, a menos que eu seja convencido, porque assim, me perguntaram, né? Teve a primeira reunião e me perguntaram como é que foi a reunião. Eu falei, olha, eu sentei na mesa dos adultos. Né? Porque assim, é um nível absurdo de conhecimento ali, de troca de experiência. Então assim, né? Estou muito sujeito a mudar de opinião, mas de qualquer maneira essa opinião é minha, não tem nada a ver com o CPC por enquanto. Está feito o registro, importante registro. Mas, professor, ainda falando de contabilização, agora tratando especificamente da contabilização do imposto seletivo, né? Também vem gerando muitas polêmicas. Não me recordo quem pronunciou essa frase, mas acho que o professor Schweire, que somente a rúcula orgânica que fugiria do imposto seletivo, né? Então, enfim, aproveitando a oportunidade de tê-lo aqui conosco, se o
se eu puder falar da contabilização do imposto seletivo e também os eventuais impactos que isso vai ter na formação dos preços também, a gente vai ficar muito satisfeito. Muito, muito bem. Eu acho que foi o Chueiro, eu vi ele falando. Eu não sei se é original Aham, dele, mas sim. ele falou só rúcula orgânica. Claro, brincadeiras à parte, não é Aham. exatamente isso, mas assim, o imposto seletivo, né, é interessante porque a gente pode, de uma certa maneira, equipará-lo ao IPI, né? Porque o IPI, na teoria da tributação do consumo, ele é considerado um imposto Uhum. seletivo, né? Apesar de ser não cumulativo e tudo mais, seria um imposto seletivo porque você consegue dizer, não precisa tributar tudo, você vai tributar alguns produtos pelo NCM e e além disso, né, não tem a legalidade. Então, o Uhum. próprio Poder Executivo poderia mudar. Então, isso daria características de imposto seletivo para o IPI. O imposto seletivo, efetivamente, que foi criado, não tem absolutamente nada a ver com o IPI, né? Talvez selecionar os produtos, Uhum. só, né? É a única coisa. Então, com o que a gente pode comparar mais o imposto seletivo para chegar na questão da contabilização? Eu faria a comparação mais com o imposto de importação, né? Por quê? Porque o imposto de importação ele também é seletivo, Uhum. vamos dizer assim, e ele seletivo no sentido de que eu posso determinar produtos diferentes, né? Uma tributação diferente por produto, e ele é não cumulativo, ele é cumulativo, ele é não recuperável. Uhum. Então, como ele é um tributo não recuperável, é custo, Uhum. né? Então, assim, quem paga tem que registrar o passivo de que vai pagar e quem compra deixa dentro do estoque, ele faz parte do preço. Então, eu faria essa semelhança hoje do imposto seletivo com o imposto de importação. Então, quer dizer, quem tiver que pagar, né, quem vender, por exemplo, cigarro ou bebida alcoólica e tudo mais, vai ter que recolher. E aí é um passivo, efetivamente, porque é dele mesmo, né? Não vi previsão de que o adquirente possa pagar, até porque tanto faz, é custo, não é crédito, e integraria o custo da mercadoria. E aí o que a gente pode ter, Vinícius, esse é um ponto relevante, é como vai ser a prática dessa tributação. Porque, por exemplo, uma bebida alcoólica, você pode passar por 3, 4, 5 fases dentro da cadeia de consumo, da indústria até o Uhum. consumidor Sim. final, às vezes até mais, né? Mas eu diria perto disso, indústria para um atacado, para um distribuidor, para um varejista e finalmente para o consumidor final. Esse é o mínimo que Uhum. poderia acontecer. Então, nesse caso, se incidir em todas as etapas e sem direito a crédito e fazendo parte do, Sim. né, o CBS e IBS fazendo parte dele, você vai ter um imposto em cascata que vai afetar diretamente o custo. Diretamente o custo. Né? Então aí a gente precisaria pensar, é em cascata? Isso lembra a CPMF, né? É em cascata, então calibra bem a alíquota, porque Uhum. senão vai ter um grande problema. O imposto de importação não é em cascata. Sim. Você paga uma vez só e acabou. Né? Mas em termos de contabilização, eu diria que é isso. Uhum. Ele é um passivo de quem vai ter que pagar Uhum. e é custo. Então, a receita bruta e tudo mais. Interessante a analogia com o imposto de importação, né? Acho que é por aí mesmo. É. E a calibragem da alíquota é É. algo, E algo muito importante, né? infelizmente eu Importante. acho que vai ser cumulativo mesmo, É. infelizmente. E a gente não tem ainda, né? Uma ideia de alíquota, né? Acho que Sim. não. 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 Bom, eu não conheço. Não sei se Nem existe eu. alguma indicação, mas eu não conheço. Muito bom, muito bom. Então, caminhando já para o final aqui, professor, do nosso papo, infelizmente, que está muito bom. É, você já falou um pouco aqui sobre o split payment, e sobre é, o impacto que isso teria, e inclusive na contabilização, já que em tese o pagamento ocorreria automaticamente, então já o crédito já seria algo dado. Mas se você puder discorrer um pouco mais sua opinião sobre o split payment, falar um pouco da parametrização dos sistemas, a importância disso para as empresas, qual vai ser o impacto contábil e também o impacto que você é um cara que na sua atuação você está muito junto ali das empresas no dia a dia, não é não nos parece pela nossa conversa que você é um consultor pontual, você está ali de Uhum. fato discutindo as minúcias, etc. O que é que você está vendo
na preocupação com sistemas, na preocupação com como vai ser esse split payment, se vai ter discussão, se eventualmente é possível que haja um recolhimento automático e a empresa diz, cara, mas esse recolhimento está errado, e qual vai ser esse impacto contábil do split payment e também jurídico, na sua visão? Não, excelente. Tiago, se eu pudesse indicar 2 pontos que as empresas têm que se preocupar hoje com a reforma, primeiro é o contrato, né? Analisar o contrato, ver o que precisa ser negociado, o que precisa ser alterado, quais são as cláusulas fiscais que tem que colocar ali. E o segundo é o sistema, né? Eu não sei se não seria até invertido, né? Se tiver que ter um, é o sistema. E esse é um ponto interessante porque ele conversa bem de perto com a contabilidade. Porque a contabilidade, ela é uma área que está ali dentro da controladoria, né? Então lá tem o fiscal, às vezes tem o departamento pessoal lá dentro também e tal, então tem essa área de controladoria. E o sistema de informação, né, da empresa, o que a gente chama de ERP, normalmente fica também nessa área de controladoria. Claro, pode ter empresas diferentes, mas normalmente está ali, porque o sistema de informação contábil, até a doutrina fala isso, né, estudos e tudo mais, que ele é o sistema consolidador. Ele vai buscando informação da venda, informação do salário que foi pago, informação da compra que foi feita de um terreno, e ele consolida tudo isso. Então, o sistema de informação, ele passa pela controladoria. E ali é onde vai estar alguém que vai ter que levantar a mão e falar assim, escuta, vamos ter que parametrizar o sistema. Parametrizar o sistema, primeiro, né, como é que vai ser quando eu comprar, como é que vai ser quando eu vender, né? Como é que eu vou fazer formação de preço dentro da minha contabilidade gerencial, onde eu vou buscar informação, o que eu falei, aquele crédito de CBS e IBS que não é da própria operação, onde que vai estar, como é que eu vou parametrizar isso. Então, o sistema é fundamental aqui para a empresa funcionar. Junto com isso, né, e aí a gente tem, por exemplo, hoje você tem, aliás, já de muitos anos, a folha de salário roda praticamente sozinha, integrada dentro do sistema bancário e tudo mais. Você tem pagamento de fornecedores também que rodam sozinho, até por questões de compliance, né? Você tem muito pouco lançamento manual para evitar qualquer tipo de fraude e tudo mais. E vai ter que ter essa integração também no que diz respeito ao split payment, porque você vai ter que se integrar com o banco, tem que ver como é que o banco vai tratar isso. Tem um ano e meio atrás, eu conversei com algumas pessoas da área de TI, eles falaram, olha, tecnologia a gente tem, tecnologia existe. Precisa ver como isso será implementado. Então, o que vai acontecer? A gente vai pôr, quando eu emitir a minha nota, eu vou pôr um flagzinho dizendo, olha, aqui é split payment. Quando eu negociar com o meu fornecedor, ele vai também colocar, olha, vai optar pelo split payment. Como é que vai ser isso? Né? Mas que vai ter que ter integração, Tiago, não tenha a menor dúvida, né? E o que eu costumo brincar também, que é uma brincadeira séria, mas enfim, quem é de TI dentro de empresa sabe, você tira a senha para ser atendido e você fica esperando chegar o momento da sua senha, né? É quase isso. Em alguns lugares é isso. Então você vai entrar no sistema, né, na linha de produção ali do TI. E eu não sei se a gente tem tempo. Pelas notas técnicas da reforma, o governo quer testar em julho, a partir de 1º de julho, começar a testar as notas fiscais, para em 1º de outubro ter isso mais ou menos certo. Então, as empresas têm que se preparar para 1º de julho, começar a testar. Né? Então, é algo... bom, a gente falava isso no fim do ano passado, né? No meio do ano passado. Nós estamos a 2 meses de julho, né? Praticamente está aí, precisa fazer alguma coisa. Então, essa questão da parametrização aqui, ela é fundamental. Eu não gosto de falar prioridade número 1, porque se é prioridade, mas eu diria que na lista de tarefas, teria que ser a primeira. Teria que ser a primeira. E aí o contrato vai olhar para isso, vai ver, bom, como é que vai ser? Vai ser via split payment? Então vamos negociar com o fornecedor, negociar com o cliente, como que isso vai ser feito, né?
É importantíssimo esse ponto. Sim. E aqui me vem à mente a cultura brasileira de deixar as coisas para a última hora, né? E aí, lembro também, a gente já comentou isso outras vezes, que, mas deu certo em determinado país, deu certo no outro país, e aí eu me lembro do Everardo Maciel falando, né? Se quiser que as ideias alemãs deem certo no Brasil, tem que importar os alemães, né? Porque, enfim, mas isso é muito importante, assim. E a reforma tributária não se aplica só a Gerdau, a Ambev, as Pois grandes é. empresas que têm plenas condições de parametrizar com a melhor empresa de TI do mundo, né? A reforma tributária se aplica para todo mundo. Então, assim, falo até pelos meus clientes, né? Uhum. Middle market puro, então é de fato muito preocupante mesmo. Talvez a cultura brasileira seja o principal empecilho para essa implementação. Não, e Vinícius, o split payment, esse não tem de onde tirar, Sim, porque é o Brasil que inventou, É, né? E fora o efeito que vai dar no fluxo de caixa. sim, Hoje a empresa se financia. Assim, não é nada ilegal, mas ela se financia. Ela tem sim. 30 dias para sim, pagar, 40 dias para pagar o imposto. Então sim. ela tá girando esse dinheiro. Ela não vai Ela mais pode não fazer isso. pagar Aham, também, né? Pode não É, pagar. exato. Pode não pagar. Hoje vai ser um pouco mais difícil porque o cliente vai ficar pressionando. é, Mas tem um efeito no fluxo de caixa muito grande. A sim. Sim. empresa precisa se preparar. Pessoal, e antes da gente encerrar, a gente quer agradecer muito o nosso patrocinador, o Wealthy Family. É uma academy dedicado exclusivamente à gestão de patrimônio. Então, é uma empresa já muito bem consolidada no mercado. E se você é advogado, contador, assessor financeiro, ou mesmo empresário, né? A Wealth Family atende bastante o agronegócio, por exemplo. Então, se você tem qualquer interesse no aprimoramento da gestão patrimonial, a gente faz questão aqui de consignar que nosso ilustre patrocinador faz exatamente esse serviço e é um tipo de serviço que, assim como a advocacia, a contabilidade demanda muita seriedade, de modo que certamente a Wealthy Family garante isso. A UFM Family, pessoal, tem uma pegada muito prática, então os cursos e todo o conteúdo deles, de fato, é bem voltado para a aprendizagem prática. A questão teórica está ali no fundo, mas eles são bem pragmáticos e práticos, então, para os profissionais, para os advogados, para os contadores, para os assessores financeiros, é de fato o que você está precisando para entrar no mercado. Sigam eles nas redes sociais, @UFMFamily, e acompanhem os conteúdos que, de fato, vale muito a pena. A gente agradece demais por confiar no nosso podcast e, de fato, recomenda de olhos fechados. Muito infelizmente a gente está chegando no final, professor, então, como a gente fez no início, não é demagogia nenhuma, a gente está muito feliz com a sua presença aqui. É, Também estamos muito felizes com essa nova etapa do nosso podcast. E, enfim, só mesmo te agradecer por separar um tempinho da sua agenda, que certamente é mais corrida do que a nossa, inclusive, para vir aqui bater esse papo. Eu trouxe inúmeros pontos importantes. Não tem mais como a gente fugir da reforma tributária. Desde 2019 que o diálogo ia se arrastando. Não, ali daqui a pouco a gente fala, daqui a pouco a gente fala. Não tem mais esse daqui a pouco, né? Tá aí. Então, enfim, foi muito importante o ponto que o senhor trouxe. E vou passar a palavra para o Tiago para fazer o encerramento do encerramento. Perfeito. Eu agradeço muito, professor. Espero que eu tenha passado na prova e que dê tudo certo, que eu vire mestre um dia. Vini, muito obrigado. Agradecer demais ao pessoal que está aqui nos ajudando na produção. Cara, está super feliz de fato com essa nova fase. Professor, se você quiser dar uma última palavrinha, a gente vai ficar muito feliz. Não, eu só tenho a agradecer, Thiago, Vinícius. Eu também estou muito contente de estar aqui. Né? Eu costumo brincar que esse é o tipo de assunto que você não vai discutir numa pizzaria no sábado à Exato. noite. Então, quando encontram pessoas que querem falar sobre o assunto, Sim. isso é uma diversão para nós. Eu agradeço bastante, parabenizo vocês, né? E o recado que eu deixo é, olha, o advogado tributarista externo, não é porque sou eu, Uhum. atuo assim em nós, mas é o que hoje talvez tenha a melhor condição de dizer, fazer uma avaliação dentro da empresa. Tem contrato, tem informação de preço, tem fluxo de caixa,
isso dificilmente partirá, né, dos advogados de outras áreas. Sim. E só fazendo um último adendo, que senão puxa a nossa orelha aqui, a gente sempre pede para se inscreverem no canal, né, do YouTube, no Spotify. Então, na nossa correria do dia a dia, isso é absolutamente muito importante, porque a gente esquece das coisas, e aí quando a gente se inscreve lá, o famoso sininho nos recorda de que tem que assistir ao programa. A gente vai deixar na parte inferior da tela também, então um reforço do reforço. E, enfim, por fim, novamente agradecendo o Wealth in Family, que está conosco nesse projeto, nessa nova etapa. E é isso. Muito obrigado, pessoal. E a gente falou tanto aqui hoje, professor, de críticas, né? A gente só cresce na crítica. E desde o primeiro episódio do Jovem Tex, do saudoso Jovem Tex, a gente fala que a gente está completamente aberto à crítica e a gente não fala por falar, que qualquer eventual conselho, né, digamos assim, para não ficar tão pesado, que vocês possam nos dar, a gente está completamente aberto, canal aberto, na crítica que a gente cresce. Então, se puderem, primeiro, naturalmente, assistir e depois nos dar alguns conselhos, a gente também vai, com certeza. Eu não garanto que iremos concordar, porque aí a gente tem cabeça para pensar, mas eu garanto que a gente vai gastar um tempo refletindo sobre eles. Isso não tem nenhuma dúvida.